Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à aula do professor Alan. Hoje estamos aí com o pessoal do Ítalo Bolonha, com a UC Dispositivos Eletrônicos Analógicos. Novamente, sejam todos bem-vindos. Nessa atividade, nós temos questionário avaliativo, situação de aprendizagem 1, 2 e 3, e nós temos aí o nosso desenvolvimento das atividades de acordo com as datas que são determinadas. Aqui o professor Alan vai verificar como é que está o andamento das entregas das atividades. Então, na nossa primeira atividade aqui, apenas um aluno enviou, então nós temos que ter uma concentração melhor aí no envio das atividades para o professor Alan realizar a correção. Na segunda atividade, também só uma pessoa que enviou. E na terceira atividade, só uma pessoa que enviou. O professor Alan vai passar tanto a parte de conteúdo, como também a parte de desenvolvimento das atividades. Vou acompanhar vocês aí no desenvolvimento dessas atividades. Lembrando que nós temos até dia 4/3 para realizar a entrega aí da atividade. Não deixe para o último momento para realizar a sua atividade e enviar para o professor Alan fazer a correção. Ok? Essa UC termina, então, dia 4/3. Já estamos, né, bem próximo da data. Para isso, o professor Alan preparou uma mega aula para vocês. Então, nós temos aí, ó, dispositivos eletrônicos analógicos. Neste caso aí, está sendo apresentado aí um leitor de sinais analógicos, que nós chamamos de osciloscópio, ok? Se é um osciloscópio digital, nós temos osciloscópios analógicos também, ok? E aqui o professor Alan vai passar um pouco de LED para vocês. O LED tem sua indicação tanto para a parte positiva e negativa. Nós temos LEDs que trabalham aí com as cores verde, vermelho, azul. E temos LEDs que são ultravioleta, que o ser humano não consegue enxergar, mas existe a emissão dessa luz. Aí nós falamos, por exemplo, nos controle de ar-condicionado e controle de TV, nós temos um LED lá na ponta e nós temos um LED lá na TV, por exemplo. Aí nós falamos que é um circuito emissor e o outro receptor, ok? Quando você faz o acionamento do controle, aí faz o acionamento lá na sua televisão, no ar-condicionado, no microsystem. Você não vai ver essa emissão de luz, mas se você pegar seu celular e apontar esse controle para a câmera do celular, você vai verificar que está tendo um sinal, né, que está sendo emitido, ok? Então, vou passar algumas informações sobre o LED. O diodo. Então, através dos materiais, quando esse diodo conduz, e se ele é um LED, ele vai emitir uma luz, né? O LED, assim como um diodo normal, ele possui polaridade. Essa polaridade ela vai ter que ser indicada, né? Então, vai ter um terminal negativo e um terminal positivo. Na imagem ao lado ali, o terminal negativo, ou catodo, ou cátodo, ele é indicado através dos materiais que se constrói o diodo. Então, através dos materiais, quando esse diodo conduz, e se ele é um LED, ele vai emitir uma luz, né?
O LED, assim como um diodo normal, ele possui polaridade. Essa polaridade ela vai ter que ser indicada, né? Então vai ter um terminal negativo e um terminal positivo. Na imagem ao lado ali, o terminal negativo, ou catodo, ou cátodo, ele é indicado pelo chanfro, ou seja, existe um corte no encapsulamento do LED indicando esse negativo. Às vezes, alguns LEDs não possuem esse corte, então eu poderia também identificar o negativo do LED olhando ele internamente. Se vocês olharem aqui na figura, eu consigo ver que o terminal negativo dele, lá dentro, ele tem uma área maior, então eu poderia identificar dessa forma. O pessoal também gosta de identificar através do comprimento do terminal. Isso só vale quando o LED for novo. Se ele tiver cortado com os dois terminais iguais, não é uma opção válida, né? O LED é um diodo, então a simbologia dele é uma simbologia igual à do diodo. Entretanto, ele vai ter umas setinhas indicando uma emissão, indicando que sai uma luminosidade dele, né? Da mesma forma que o diodo comum, o traço ali embaixo do triângulo que forma o diodo, o símbolo do diodo, indica o terminal negativo. Comercialmente existem muitos LEDs, né? Então os LEDs mais comuns são os LEDs difusos, de diâmetro de 5 milímetros ou de 3 milímetros. E as cores mais comuns são amarelo, vermelho e verde. Mas existem outros LEDs, né? Existe LED azul, LED emitido branco, rosa, LED bicolor. Existem os LEDs de alto brilho, LED que pisca, os LEDs infravermelho, que a gente usa como emissor, por exemplo, nos controles remotos. Cada componente sempre vai ter as suas especificações técnicas, que a gente encontra nos datasheets, né? Então, os LEDs ali à direita, o da figura 1, por exemplo, ele é um LED da cor amarela, de 5 milímetros, do tipo difuso. A corrente típica de funcionamento dele é de 20 mA e a tensão típica, ou seja, o valor de condução dele é de 2,1 volts. A figura 2 tem um LED vermelho, a corrente é a mesma, só que a tensão é um pouquinho menor, 2 volts. O LED verde, a corrente é a mesma e a tensão típica é de 2,2. Existem alguns fabricantes que colocam tipo corrente máxima e corrente mínima. Nesse caso, a gente pega e coloca uma corrente mais ou menos no meio ali, né, para não ultrapassar o valor limite do componente. Sempre que eu tiver, nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho um LED ligado a um valor de tensão e eu preciso limitar a corrente que vai circular nesse LED. Essa limitação de corrente ela é feita utilizando-se um resistor em série com o LED. Para calcular esse resistor, eu preciso saber algumas informações, né? Eu preciso saber aonde ele vai ligado, então qual o valor da tensão da fonte em que ele vai ser ligado. Eu preciso saber as informações sobre o LED, então qual é a tensão e a corrente desse LED, que são informados pelo fabricante. E a equação ali ao lado dá como eu calculo esse resistor. Então, para calcular um resistor, eu tenho que saber a tensão sobre ele e a corrente que passa nele. Como o LED está em série com o resistor, né, a corrente do LED vai ser a corrente do resistor. Então, a resistência do LED, que vai ser calculada em ohms, é igual ao quê? Primeiro eu calculo a tensão da fonte menos a tensão do LED, pego esse resultado e divido pela corrente do LED. Vou achar o valor do resistor que eu vou colocar em série com o LED. Além de calcular o valor da resistência, eu preciso me preocupar também com a potência que esse resistor vai dissipar. Então, às vezes, os LEDs estão ligados numa tensão muito maior ali, tipo, o LED está ligado lá em 20, 24 volts, então eu preciso, de fato, calcular a potência do resistor. Como é que eu calculo potência de forma geral? Potência é calculada pela tensão vezes a corrente. Então, eu vou pegar, para calcular a potência naquele resistor que vai em série com LED, eu vou pegar a tensão sobre esse resistor vezes a corrente que passa nesse resistor. Então, eu calculo a potência em watts. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um esquema eletrônico de uma fonte de alimentação linear. E a ideia é calcular ali o resistor R1 e o resistor R2. Então, o resistor R1 vai limitar a corrente para o LED 1 e o resistor R2 vai limitar a corrente para o LED 2. Note que o resistor R1 está ligado antes do regulador de tensão. Ele está ligado numa parte que seria uma fonte não estabilizada.
Ali é indicado um valor de 15 volts, DC, corrente contínua, né? E o R2 está ligado depois do regulador. Neste exemplo aqui, o regulador ali é um 7809. Então, 78 tensão positiva, 09, 9 volts. Então, eu tenho dois valores de tensão diferentes. R1 é alimentado por 15 volts e R2 é alimentado por 9 volts. Então, o primeiro LED é um LED amarelo. Então, as informações sobre o LED são: tensão do LED amarelo é 2,1 volts e a corrente é 20 mA. O LED amarelo é o LED 1, então ele está ligado em 15 volts, logo a tensão da fonte dele vai ser de 15 volts. Então, calculando ali à direita, R1 é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED 1 dividido pela corrente do LED 1. Então, 15 volts menos 2,1, o resultado disso dividido por 20 mA. 20 mA, como é que eu coloco isso na calculadora? 20 exponencial menos 3. Ou então, ali no ladinho, né, 20 mA é igual a 0,02 amperes. Calculando o resistor R1, eu encontrei 645 ohms. Se eu for lá na loja, eu não vou encontrar esse valor para vender, né? Então, eu tenho que pegar um valor próximo, um valor comercial. Comercialmente, eu teria o resistor de 570 e o resistor de 680. Nesse caso, eu optei pelo resistor de 680, porque o de 570 ficaria muito abaixo e faria com que a corrente passasse dos 20 mA. Então, o valor da resistência escolhida, 680 ohms. Preciso também calcular a potência do resistor. Sempre que eu vou comprar um resistor, eu compro o valor e a potência que ele suporta. Então, qual é a tensão que vai sobre o resistor 1? É a tensão da fonte menos a do LED, é o que sobra para o resistor. Quem é a corrente do resistor 1? É a mesma corrente do LED, que são os 20 mA. Calculando ali, então, 15 menos 2,1 vezes 20 mA, deu 258 miliwatts. 258 miliwatts, eu devo, na verdade, 1/4 de watt, daria 250 miliwatts, é melhor que eu opte por uma potência acima, né, dando um limite para o componente. Então, quando eu for comprar o resistor, eu vou comprar um resistor de 680 ohms e meio watt. O procedimento para calcular o resistor 2, que é o do LED 2, é igual ao resistor anterior. Então, o que eu tenho que cuidar? Que, na verdade, aqui o resistor, o LED 2, está ligado na saída, está ligado nos 9 volts, então a tensão da fonte vai ser 9 volts, e que ele é um LED vermelho. Então, a tensão do LED é de 2 volts. A corrente é de 20 mA. Estamos usando aqueles exemplos que eu dei lá no início. Então, para calcular o R2, então, 9 volts menos 2 volts, o resultado disso dividido por 20 mA dá um resistor de 350 ohms. Comercialmente, o resistor mais próximo é o de 330 ohms. De novo, vou calcular a potência agora desse resistor. O procedimento é o mesmo, e a potência calculada deu 140 miliwatts. Então, o resistor que eu devo comprar lá é um resistor de 330 ohms e 1/4 de watt. Não, eu acho que o seu não foi. Pessoal, dando continuidade, então nós temos aqui agora a nossa situação de aprendizagem. A nossa situação de aprendizagem 1, nós temos que montar um dispositivo de proteção para o nosso controle. No caso, o controle do ar-condicionado. Então, está aqui. Projetar um circuito para proteção do controle remoto utilizado em aparelhos de ar-condicionado, caso as pilhas sejam colocadas com polaridade inversa, não será ocasionado nenhum dano ao controle remoto. Sendo ainda que esse circuito deverá indicar através de um sinal de luminoso aí se tiver tudo ok. Bem, a realidade de hoje significa que os controles você pode colocar as pilhas ao contrário, que não vai fazer o acionamento do circuito eletrônico. E não vai danificar o equipamento, certo? E a maioria dos controles hoje não tem aquela indicação da posição que as pilhas estão colocadas na posição correta, não.
Só ele, na prática, funciona assim. Se você colocou na posição correta, vai funcionar. Se ele colocou na posição correta, não vai funcionar. Agora, tem alguns controles que tem um acionamento de LED quando você pressiona para ligar ou desligar. No nosso caso aqui, nós temos aqui a tensão da fonte, que são as pilhas de 1,5 volts, as duas pilhas dá 3 volts, né? 1,5 mais 1,5. E aí a tensão nominal, você vai pegar a tensão de fase, que é os 3 volts, menos a queda de tensão aí do nosso diodo. A queda de tensão do diodo de silício é 0,7 volts, que dá aproximadamente 2,3 volts. Calculando aí o nosso resistor, vai dar um valor aproximadamente de 15 ohms. Então, se você está participando da aula hoje, está assistindo essa aula gravada, a hora é agora. Tira a fotinha, desenvolve o seu projeto e envia para o professor Alan. Essa é a nossa primeira situação de aprendizagem. Primeira situação de aprendizagem. Geralmente a gente utiliza lá uma PTA, né? Não sei o que é isso, a gente primeiro passar no cabelo. A PTA é uma placa. Dando continuidade aí. Nós temos nossa situação de aprendizagem 2. Antes de apresentar a situação de aprendizagem 2, eu vou passar para vocês aí os componentes que nós utilizamos aí na situação de aprendizagem 2, que são capacitores polarizados e despolarizados. Despolarizados significa que são capacitores que não têm uma polaridade fixa, ok? Você pode estar variando entre positivo e negativo. Agora, os capacitores polarizados, ele tem a indicação do negativo. Por isso, você tem que conectar ali a parte do negativo na conexão da sua fonte, ok? Certo? Não pode inverter. Do sexto aéreo, é o chamado sexto aéreo. E aí, o professor Alan apresenta 3 componentes aí, né? 2 componentes que são bastante utilizados aí e vai ser utilizado na nossa prática, que é o nosso resistor de 3,9 k ohms, ou seja, 3.900 ohms. Nós temos aí o nosso CI, que é o nosso circuito integrado 555, que nós vamos utilizar para gerar uma onda quadrada na saída. Nós vamos estar utilizando também o transistor MOSFET, que trabalha com a corrente mais elevada, onde nós temos aí os 3 terminais, 1, 2, 3, com a sua identificação. O que nós vamos utilizar é um transistor MOSFET canal tipo N. Então, aqui, seguindo passo a passo, nós vamos usar aí o circuito integrado 555 para obter o sinal quadrado aí de onda quadrada na saída, como eu falei para vocês, para podermos fazer o acionamento e desacionamento do nosso motor. Nós vamos ligar e desligar o motor, né? A seguir, né, segue o passo para o dimensionamento do circuito CI 555. Nós vamos trabalhar com um valor de capacitor de 100 microfarad e o nosso tempo determinado vai ser 5 segundos, ok? Que é uma variação na onda quadrada. Para o cálculo aí, nós temos o nosso tempo, né? Nós temos que calcular o nosso valor do R2, que deu aproximadamente 72.150 ohms. O resistor comercial que nós vamos utilizar é de 68K. K significa 1000, então é 68.000 ohms. Logo abaixo aí nós temos aí o cálculo do nosso resistor R1,
Então, nós temos que calcular o R1 também. O R1, ele vai dar um valor aproximado aí de 3,9 quiloohms, que seria 3.900 ohms. Então, se você está participando da aula hoje, tira sua fotinha, desenvolve este projeto e envia para o professor Alan na atividade 2 para realizar a correção. Essa é a nossa situação de aprendizagem 2. Estamos utilizando um tempo de 5 segundos. Nosso resistor R2 ficou 68 quiloohms e o nosso R1 3,9 quiloohms. Prosseguindo com a atividade, nós temos uma determinação fixa de 100 microfarads, 5 segundos, 68 quiloohms para o resistor 2 e 3,9 quiloohms para o resistor 1, ok? Porém, o sinal de entrada, nós teremos aí ora o motor em rotação, ora o motor parado. Então, devemos adicionar aí um transistor, tá? Que trabalha com base, emissor e coletor, e 2 resistores ao circuito, para obtermos um sinal contrário ao primeiro sinal. Ou seja, o motor vai girar tanto para a direita como para a esquerda. Quando o primeiro sinal estiver alto, o transistor Q1 satura e entra em corte, fazendo com que o segundo sinal esteja no pico. Isso nos permite ter, por um momento, o motor girando em um sentido e outro momento o motor girando em outro sentido. Desenvolvendo nossos cálculos, nós temos que colocar, além do R1 e R2, temos que colocar o R3 e o R4. Então, o nosso R3 ficou 114 ohms e o R4 ficou 23,4 ohms. Por último, para a mudança do sentido de giro do motor, a gente vai ter que fazer uma ponte H. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar com transistor MOSFET. No caso, nós vamos trabalhar com 4 transistores MOSFET, ok? Certo? De canal tipo N, que é o que eu expliquei bem no início. O funcionamento da ponte H, ela é simples, pois enquanto uns transistores estão conduzindo, os outros estão abertos, ok? Tira essa fotinha para enviar para o professor Alan. A unidade consumidora, ela pode ser uma indústria, ela pode ser uma residência. Quando a gente infere unidade consumidora, quer dizer que a unidade consumidora de energia, ela tem ligação com o ramal secundário da rede elétrica, ou o ramal direto, né, que aí seria uma residência. Agora vamos partir para a nossa situação de aprendizagem 3. No nosso caso aqui, ó, nós vamos utilizar um transformador. O transformador ele tem a parte primária e a parte secundária. No primário está entrando 220 volts, saindo no secundário 12 volts. Nós vamos utilizar uma ponte com 4 diodos de 3 amperes, dimensionar um filtro capacitivo aí, né? Para uma verificação melhor aí da estabilidade da tensão elétrica, que deu aproximadamente 16,9. Levando em consideração o material do diodo, daria aí 15,5 volts,
Tem um detalhe que o exercício pede que tem que chegar a aproximadamente 10%. 10% de 15,5 é 1,55 volts. E aí fizemos o cálculo aí da capacitância, que no valor comercial deu de 12.000 microfarad e 25 volts. Então, se está participando da aula, tira sua fotinha para enviar para o professor Alain. Ele tem, ele é obrigado, não é se ele quiser, ele é obrigado a manter os esquemas unifilares. Ele está querendo dizer o quê? Diagrama unifilar atualizado das Dando continuidade na atividade, nós vamos utilizar um regulador de tensão 7812 que suporta até 1 ampere de corrente, para que possa alcançar os 2 amperes necessários à saída da fonte. Deve-se adicionar um transistor, que nós vamos colocar, né, para poder suprir a corrente adicional. O valor do nosso R1, de acordo com o datasheet, certo? A gente leva em consideração o material, que é silício, né, que dá uma queda de tensão de aproximadamente 0,7 volts. Nosso IRQ, certo? Valor máximo que se deseja que o regulador trabalhe. Nós temos aí no datasheet aí que a corrente de repouso é de aproximadamente 5 mA, ok? E o nosso transistor que vamos utilizar é o BD136. Aqui, pessoal, está sendo apresentado para vocês aí a nossa ponte retificadora com 4 diodos. Você vai ver aí que nós temos D1, D2, D3 e D4. Na parte do diodo, nós temos aí a simbologia, que você vai ter anodo e catodo, tá vendo aqui? E temos aqui o componente na vida real, ok? Então, nós falamos aqui que é positivo e negativo. E aqui no caso também, positivo e negativo. Mas tem uma nomenclatura simples, que nós falamos que é anodo, é positivo, e o catodo é negativo. Tira sua fotinha para desenvolver seu projeto e enviar para o professor Alain. Neste caso, estamos com a situação de aprendizagem 2. Situação de aprendizagem 2. Por exemplo, eles pediram que antes era o perfil era de eletricista industrial. Então, está aqui umas informações do regulador de tensão, né? Como o próprio nome diz, né? É capaz de regular a tensão de saída em seu terminal, conferindo maior funcionalidade durante a criação de projetos eletrônicos, principalmente no caso de placas de circuito impresso. Aí tá aí o transistor bipolar aí, BD136, que vai ser utilizado na nossa situação de aprendizagem. Verifique que nós temos base, emissor e coletor, ok? Nós temos aqui um transformador com a saída de 12 volts e a entrada de 220 volts, ok? De 3 amperes. Tá aí o circuitinho, né? Nós estamos trabalhando, que é a parte transformador, a ponte retificadora, os capacitores. Nós temos o CI, circuito integrado, e temos o capacitor despolarizado, ok? Lembrando que essa é a situação de aprendizagem 3. Boa noite, seja bem-vindo. E aí, professor? Bom,
Bom. Conseguiu desenvolver as atividades? Consegui, fiz ontem aquela avaliação também que estava lá, eu já fiz tudo. Já fez tudo, já? Que isso, hein? Tem que resolver, pode deixar para depois não. É, tá certo, hein? Aí eu sou meio agoniado. É, Antônio Damasceno, né? Isso. Não, tá certo. É isso aí, ó. É, Sábado, vocês já fizeram a aula prática lá no IB? sábado vai ter outra aula prática lá. Só que ainda nós Hum, não colocou a mão na massa ainda não. Eu não sei se nós vamos chegar nesse módulo de fazer solda. vocês estavam com o professor Luciano, né? Nós estava com o professor Leonardo. Ah, tá. Agora o Leonardo, ele, essa aula agora, a última aula não vai ser não, mudou o professor, agora é outro professor. É, eu acho que vai ser o Luciano. Eu acho que é esse mesmo. Então É, mudou. fala pra ele que você tá tendo aula com um cara legal que ele sabe quem que é. Eu vou falar com ele. É, trabalhei muitos anos lá no IB. Hoje eu arrumei foi o reloginho do forno, que estava sem arrumar o relógio do forno, aí eu arrumei ele. Deu certo? Deu certo. E- O reloginho do forno, soldei lá um jumpzinho que estava solto, do conector lá Hum, do. Aí eu soldei e zerou. Aí ele voltou a funcionar o analógico. vai, bom demais, hein? Tranquilo, hein? É isso aí, ó. Vai arrumando devagarzinho, entendeu? Aí logo, logo você já tá fora da galáxia. Se Deus É, quiser. tem muitas empresas aí que precisam do pessoal para realizar a manutenção nas placas de circuito eletrônico e dos equipamentos, já com mais tecnologia da parte eletrônica, né? Como hospital, supermercado, Uhum. indústria, né? É bem É, procurado, né, porque professor? é bem procurado e é uma mão de obra que está em falta, né? Porque, por Uhum. exemplo, a gente teve esse período chuvoso aí, né? Teve bastante Isso. raio. A primeira coisa que queima, que danifica, é a fonte, entendeu? A Uhum. fonte, praticamente, tudo que é circuito eletrônico tem. Então, a fonte, Tem. basicamente, é isso aqui, ó. A fonte, basicamente, tem um transformador, tem Certo. a ponte retificadora, tem o filtro, que é o nosso capacitor, né? Capacitor. Tem aqui o nosso resistor, para limitar aí, né? A questão de corrente. E Certo. nós temos aqui um 7812 aí, que é o regulador de tensão. Entendi. O E aí GND. tem a saída, né? Tem a saída que vai levar para o nosso circuito. Então, o que que queima aqui? Aproximadamente nas TV, né? Microsystem, né? PlayStation da vida, né? Computador. Primeira coisa que queima é isso aqui, ó. É a fonte. É a fonte, né, professor? É. Aí geralmente essa fonte ela é completa, ela é fechadinha e tal. Aí você tem duas opções. Ou você pega ela completa, vai lá na 68 e Com troca. troca. Ou então você pega, abre e vai verificando, é o método garimpagem, né? Você vai Uhum. verificando componente por componente e depois você consegue achar aí o que estourou, né? Porque geralmente quando fecha um curto, o transformador ele fica preto, o diodo ele incha, sabe? Uhum. Fica parrudão, né? Estufado, O, né? o resistor é o mais difícil de queimar. Uhum. Mas o resistor basicamente ele fica pretinho. Capacitor também ele vai dar uma inchada, sabe? Uhum. Ele vai inchar, né? Vai, é, e capacitor é um perigo, né? Que ele estoura, né? E pode danificar também, né?
Uhum. E aí, via de regra, você pode fazer isso. E no menos mal também tem o pessoal que eles conseguem consertar também, entendeu? Que já tem a famosa as manhas, né? Uhum. De pegar aí e eles trabalham com conserto de vários equipamentos todos os dias, né? Certo? Aí consegue desenvolver de uma forma melhor aí, né? A análise do circuito, né? E com o passar do tempo também tem muitas máquinas que têm os defeitos crônicos, né, professor? Isso mesmo. Aí, quando ela tem um defeito mais complicado, né? Não tem jeito. Aí você tem que realizar a troca do equipamento mesmo. Dá um exemplo para você. O que que acontece? Tem vários equipamentos aí, quem trabalha na indústria, que às vezes dá defeito na placa lá e não tem como você arrumar. Você sabe o que que é e não tem como você arrumar. Por quê? Porque especificamente os componentes são todos importados. E quase não tem componente, falta muito componente. Falta muito componente. Aí, via de regra, a gente tem a Santa Efigênia em São Paulo, entendeu? É, né? A Santa Efigênia aí pede para trazer de lá, né? E faz a manutenção. Hum. Mas conserto geralmente é isso aí. Às vezes dá para você fazer alguma manutenção, correto? Quando não dá para fazer a manutenção, você tem que partir para a troca, né? E Uhum. além, aí o problema da troca é isso aí que você falou, que você não vai achar o componente com a mesma característica, entendeu? Aí você compra, às vezes você monta, não dá certo, porque. Não, não dá certo. Então, por exemplo, ó, máquina de lavar e TV, nós temos a placa de comando e a placa de força, certo? Aí o que que ocorre? Aí quando queima, difícil você arrumar, porque ele é todo emborrachado, entendeu? Uhum. O pessoal monta a placa e joga o material em cima e trava ele todinho, entendeu? Tipo selado, né, professor? Tipo selado, mas se você for tentar mexer, você tem que pegar ali uma faca, pegar um alicate de corte, sabe? Uhum. Tentar tirar toda a proteção para você tentar trocar o equipamento, entendeu? Entendi. E aí, no mais, o que que você faz? Aí, eu, quando vou realizar o conserto de máquina de lavar, eu faço o seguinte, eu faço o teste para ver se é a placa de comando ou a placa de força. Uhum. Identifiquei, o que que eu faço? Aí eu pego, vou lá lá em Campinas, né? Certo. Ali perto do Tatico e compro. Aí tem a placa paralela e tem a placa original. Como só a placa original. Aí você leva a placa, né? Uhum. E compra a placa com a mesma característica. Não compra placa diferente, não. Porque eles falam, não, que se Tem um aqui você que é colocar. igual, é similar. Se você colocar. Não, aí eu faço o seguinte: eu pego a minha máquina de lavar lá, eu já ressuscitei ela já umas 7 vezes. Para centrifugar ou só ligar e desliga? Não, às vezes, esse período chuvoso agora, lá em casa tem aterramento, certo? Uhum. Nesse período chuvoso agora, o que que acontece? Às vezes acontece de queimar a placa de comando, às vezes acontece de queimar a placa de força, entendeu? Que nem eu tô te falando. Uhum. Placa de força é fácil, você já colocou já na energia, não vai acender nada, Uhum. entendeu? Aí você sai percorrendo lá para ver se dá sorte de achar um fusível, né? Se você não achar o fusível, praticamente você tem que trocar a placa de força. Entendi. E como é emborrachado, esse emborrachado que eu tô te falando é grossão, sabe? Sei.
esse material que eles colocam por cima e por baixo, sabe? É porque vai Entendi. trabalhar na água, né? Como vai trabalhar, às vezes A tem que proteção, né? respinga água e tudo mais, né? Certo? E aí, não tem como você ver se ele queimou de vez, essas coisas assim, sabe? Né? Uhum. Aí, o que que eu faço? Eu pego, se nem ligou nem nada, tá? Faço a medição, né, da tensão, se tá chegando, belezinha, né? Aí tá, beleza, aí eu levo para trocar a placa de força. Agora, quando é a placa de comando, é o seguinte, tá ligando, sabe? Certo. Mas a placa de comando, que ela é diferente, ela é bem menorzinha, ela não obedece os comandos. Entendi. Então, ela não vai mandar ligar, não vai mandar desligar, não vai, às vezes não vai centrifugar. Às vezes vai petecar ali, porque ali internamente tem o CI, que é um circuito integrado lá, com toda a programação, né? Aí o que Uhum. acontece? Aí ele pega e dá o problema. E ainda tem um BO, tem umas máquinas de lavar, né? Enrolada pra caramba, que faz o seguinte, ela ainda, além de você trocar essa parte do circuito de potência ou de comando, você tem que zerar ela pro padrão de fábrica, sabe? Tipo, resetar, né? Resetar, você pensa no trabalho que dá. Ave Maria. Às vezes eu peguei um Brastemp que tem que fazer isso aí você tem que seguir todo passo a passo, entendeu? Meu Deus. Ah, aí é complicado. Mas fora isso aí, as outras, essa que eu peguei é porque ela era antiga, sabe? Uhum. Aí eu fui. Só que acabou que é difícil de eu pegar a máquina de lavar para arrumar, sabe? Essas coisas assim, alguns tipos de serviço você vai deixando, sabe? Uhum. Hoje eu prefiro mais trabalhar com instalação, manutenção, na parte predial, industrial, às vezes na parte de automação, instrumentação. Às vezes, quando Certo. você tem que arrumar alguma coisa assim, né? Né? Uhum. Aí eu deixo isso aí mais para hobby, sabe? Ou às vezes Entendi. quando não tem necessidade, né? Mas, via de regra, essa parte você chegar na casa do. Não, e o cliente hoje em dia, ele quer que. Porque a maioria dessas máquinas de lavar, quando ela começa a dar problema, com 3 anos, Uhum. 5 anos. Aí o cara quer que faz milagre. Você chega lá, aí você vai. Olha, eu já deixo claro, sabe? Fala, olha, é o seguinte, ó. Nós estamos trocando aqui a placa que danificou e tudo mais, mas é o seguinte, ó. Eu já estou verificando que tá com barulho no rolamento. Vai ter que trocar o rolamento, certo? Tem a Uhum. parte da parte dos balanceios, que é aquelas que segura o cesto, sabe? Sei. Aí, ó, você vai ter que trocar. Aí o cara não entende, a mulher não entende isso, sabe? O dono de casa não entende. Aí ela acha que você quer fazer milagre, porque você chega lá, você tem que arrumar a máquina dela, e aí, às vezes vai danificar e vai danificar outra coisa, É, e aí põe culpa em você, entendeu? desse jeito mesmo. Aí, via de regras, às vezes, agora, quando você trabalha, por exemplo, no hospital, aí tem vários equipamentos lá que vai ter queima, coisas simples, queima de fusível. Trocar a placa mesmo, sabe? Sei. Na indústria, eu trabalhei na indústria, aí direto tem o inversor de frequência, que a gente tinha dois inversores de frequência com a mesma característica, né? Aí Uhum. um detonou a placa, o outro tá lá parado, o que que eu fazia? Tirava a placa de circuito eletrônico de um e colocava no outro, porque é Uhum. tudo, a gente chama pino antiburro, que é o quê? Você pode tentar encaixar errado, mas não encaixa, entendeu? Entendi, entendi. Aí é uma placa, na verdade, é uma placa de circuito eletrônico muito complexa, né? Certo? Mas você pensa que você vai tirar de um equipamento e colocar no outro equipamento com a mesma característica, Entendi. né? E às vezes também, às vezes acontece
principalmente da indústria, que tem muito negócio de mexer para lá, para cá, para lá, para cá, né? Às vezes acontece o seguinte, de romper o fio, igual você falou aí do forno, Uhum. rompe o fio, tal, aí pega também, em máquina de lavar também, às vezes acontece Inoxida demais também, quebra, né? quebra, Por causa entendeu? da Né? umidade. Outro detalhe também é solda fria, sabe? Uhum. Com o tempo a placa ela molha atrás, né? A placa de circuito eletrônico ela molha atrás, aí você bate um calor nela, entendeu? Rapaz, eu fiz estágio no conceito de TV geral, assim, sabe? E aí Certo. os caras colocavam a placa no micro-ondas, pra você ter ideia, Para aquecer? para aquecer. Aí Ixi. aquecia, às vezes no micro-ondas, no forno. É E não porque é o dá seguinte, pipoco, não, professor? não dá, porque aí você coloca no mínimo, sabe? Sei. E no forno também. Às vezes você, pra você ter ideia, dependendo da manutenção, você pega e sabe sabe a placa, o controle? Sei. Tem um controle direto, você põe no e celular também. Você põe no É. bolso, certo? Uhum. Aí aquele suor que você tem, ele pega e a gente fala que dá solda fria na placa, entendeu? Entendi. Aí o que que faz? Na hora que você abrir o seu controle lá, você vai ver que tá tudo branco atrás, certo? Hum. Aí, às vezes, conduz e não conduz. Aí o que que você Entendi. faz? Você pega o secador, coloca no máximo, entendeu? E bate ali atrás, porque o que acontece? A solda é estanho. Aí quando você bate o calor, o que que ele faz? Ele derrete e refaz a solda, entendeu? Uhum. Só que aí o que que você faz? Antes de você fazer a ligação dele, né? Antes de você utilizar ele novamente, você deixa ele resfriar, tal, né? Ficar mais tranquilo, Entendi. né? Deixa eu te falar aqui, você conseguiu desenvolver as três atividades? Consegui. Ah, então beleza, então fechou As então. três atividades, aquele dia que É, você falou para me olhar aquela situação de aprendizagem que estava lá, não estava disponível ainda não. Aí ela ficou disponível ontem. deixa eu ver sua nota aqui, ó. Como é que tá? Que eu coloquei a aula presencial também, sabe? Ah, já? É. Aí, ó, tá com 84, hein? Ó, rapaz, tá bom. Que é isso, hein? E pra você Tá ter ideia, top. tem cara aqui da sala aqui que tá com 17, porque não fez nada. Só Ah, fez um. o Railan já fechou, não, né? Não, o Railan tá com 34. Quem tá abaixo de você E o é Gabriel? o Tony. Você conhece esse Tony? Esse Tony, ele tava na aula lá com Pois nós. é, esse Tony tá com a nota maior. E aí, depois dele tá os outros tá faltando entrega da atividade, entendeu? O Rafael eu falei para ele passar, fazer os outros questionários. Ah, é porque tem questionário avaliativo, entendeu? Não fez o Isso. questionário. Ele não fez o questionário avaliativo e eu fiz É, já. como você já fez, aí você pegou e já tá com a nota lá em cima. É. Aí já tá do É, presencial também, não tá? tá aqui também. Pois é. Aí o Rafael disse que ia fazer. Eu falei para ele, pro Rafael, porque eu tenho contato com o Rafael, o Gabriel e o Railan. Aham. Aí eu falei para eles fazerem. Aqui, ó, coloquei o momento presencial, tá vendo aqui, ó? Momento presencial um, momento presencial 2. No momento Entendi. presencial 2 e o 1, o coisa não foi. Esse menino aqui desistiu, o Silvio?
Não, não vi esse lá, não. Pois é, Só esse se, só aqui, se ele tá na outra turma, né? pois é. É duas turmas, né? É. A outra turma é capaz que é porque eu tenho uma turma que é das 8 às 9, sabe? Aí, no caso, vai ficar faltando porque sábado agora vai ter presencial. Certo. Aí Capaz que depois é com o Luciano, né? aí eu vou ganhar mais 17 pontos. Vai. Ah, Aí, tá. aí você já. Aí vai para Você, 100. Cento e é, um. você já te. Aí você já. Não, mas é o seguinte, aí na hora deles mandar a nota, sabe? Hum, Aí a nota já é menor, entendeu? entendi. Aí fecha os 100 pontos. Então, você ir na aula presencial agora, você vai ficar com 10 já. Ah, tá. Então não falta não, hein? E outra coisa, dá a dica lá pros caras participar, entendeu? É, não. É, É igual eu participo de todas. Todas. eu, A eu primeira aula que falo. você. Pois é, por isso que você tá com essa nota top da galáxia aqui, entendeu? E as médias minhas lá, você já viu? Pois é, só dá pra me ver da atual, sabe? Ah, tá. Aqui eu só vejo a atual sua. Vou entrar aqui para você ver no celular. É, mas aqui você já passou com mérito. Agora você vai tirar 10 agora, vai passar com 10, hein? Aí vocês fala pros caras lá na aula presencial, ó, vocês têm que fazer as atividades lá, porque a professora lá tem que fazer a correção, entendeu? Uhum. Cara, legal, valeu aí pela presença, viu? Valeu pelo papo aí. Valeu, professor. Qualquer Boa dúvida aí, noite. ó. Qualquer Aqui, ó. dúvida, Você anota aí meu contato aí, ó. isso que eu vou fazer agora. Qualquer coisa, você manda É, usar pra mim, ó. 62, 62, 992. Você mandou? Aham. 992, 1460, Operador de subestação. 077. Aí, mais 9921 40 vai 77. fazer parte da CIPA. Beleza? É isso, né? Conformidade, É. Não tá, professor Alan. N4 ou SESMIT. Certinho, garotinho? Certinho, Alan. Obrigado, viu? Cara, legal. Tenha um bom final de semana já aí, né? Certo? Estamos finalizando a semana. Fica com Deus. Fica Abençoe com sua Deus família também. aí, tá? E boa Obrigado. sorte, tá Você bom? também. Para você Obrigado também. pela Obrigado, presença. professor. Tchau.